Uma notícia recente nos fez refletir sobre a fragilidade da vida. Um homem enérgico de 75 anos, cheio de vida e planos, repentinamente perdeu a consciência em sua própria casa. Sem sinais prévios, sem dor, apenas alguns passos após acordar, e tudo terminou. A causa foi banal, mas é nessa simplicidade que reside o perigo, pois milhões de pessoas com mais de 70 anos repetem esse erro diariamente, talvez sem sequer suspeitar das consequências. Amanhã é um momento de novos começos, mas também um período de maior vulnerabilidade. Frequentemente, subestimamos os primeiros minutos após acordar, achando que, uma vez despertos, está tudo bem. No entanto, é nesse momento que ocorrem eventos capazes de influenciar todo o dia e até mesmo a vida futura. Um passo em falso, um detalhe esquecido, uma pequena falha, e então uma queda, uma crise hipertensiva ou algo ainda mais grave se torna realidade. O foco está em 7 erros matinais comuns que as pessoas com mais de 70 anos cometem. Alguns podem parecer insignificantes, mas suas consequências podem ser muito sérias. Mas o mais importante, serão reveladas maneiras simples de evitar esses riscos, sem exigir mudanças drásticas na vida, apenas um pequeno ajuste nos hábitos matinais. Quais são esses erros que podem custar a saúde e até a vida? E como podemos evitá-los de forma fácil e eficaz? As respostas para essas perguntas estão por vir. Apenas 1 minuto pode mudar drasticamente o curso da vida. A pessoa acorda, imersa em um ambiente familiar. Silêncio no quarto, amanhecer pela janela. O corpo sonolento ainda não despertou completamente, mas os pensamentos já estão ocupados com as tarefas que virão, e a rotina assume o controle. As pernas, obedecendo ao hábito, descem da cama e a pessoa se levanta. De repente, uma sensação estranha toma conta. A cabeça parece vazia. O chão some sob os pés, forçando a pessoa a agarrar-se desesperadamente ao apoio mais próximo. Esses poucos segundos parecem um inconveniente insignificante, mas podem esconder uma séria ameaça, sobre a qual, por algum motivo, se silencia. E não porque seja raro, mas sim porque se tornou muito comum. Existe um mecanismo fisiológico que falha com a idade. Na posição horizontal, o sangue se distribui no corpo de forma diferente do que na vertical. Ao levantar-se abruptamente, o coração nem sempre consegue bombear o sangue para o cérebro rapidamente, o que leva a uma privação temporária de oxigênio. O cérebro reage de forma extremamente negativa a essas surpresas. Essa condição, conhecida como hipotensão ortostática, não é uma doença, mas sim uma reação do organismo, especialmente comum em pessoas com mais de 60 ou 70 anos. Ignorar a hipotensão ortostática pode levar a consequências indesejáveis, quedas. Uma queda pode resultar em hospitalização, gesso, restrições de movimento e medo de cada nova manhã. O mais traiçoeiro é que a pessoa pode nem se lembrar do momento da queda, acordando já no chão. Os profissionais de saúde se deparam com casos como esse diariamente. No entanto, é possível preveni-los, dedicando apenas 1 minuto a isso. Estamos falando de uma pausa matinal descomplicada, que não exigirá intervenção medicamentosa, visitas a médicos ou exercícios físicos extenuantes. Não é meditação nem alongamento, mas apenas um despertar delicado, cheio de respeito pelas necessidades do próprio corpo. Em vez de levantar-se bruscamente da cama, como se estivesse sendo perseguido por tarefas urgentes, vale a pena dedicar a si mesmo preciosos 30 segundos. Sentar-se, sentir o apoio sob os pés, fazer alguns movimentos suaves com os pés. O autor confessa que não chegou a esse hábito benéfico imediatamente. Antes, ele acordava ao som do despertador, como um soldado ao comando. No entanto, após um incidente desagradável, acompanhado de fraqueza e visão turva, ele percebeu que não era apenas cansaço excessivo, mas sim um sinal de alerta que exigia atenção. Desde então, cada manhã dele começa com um despertar consciente, e ele nunca se arrependeu disso.
A transição do estado de sono para a atividade pode ser comparada à travessia de uma ponte. Pode-se caminhar por ela com cuidado, olhando atentamente para o chão, ou pode-se correr de cabeça para baixo, de olhos fechados. A segunda opção envolve um risco que pode ser evitado, mudando seus hábitos. Surpreendentemente, quando você começa a agir em harmonia com seu corpo, ele responde com gratidão. Surge leveza, clareza mental e confiança em suas forças. Que cada manhã comece com respeito por si mesmo. Não se apresse. Antes de dar o primeiro passo, é preciso sentir o chão sob seus pés. Isso não é um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de sabedoria, que não vem com a idade indicada no passaporte, mas sim com a capacidade de ouvir a si mesmo e suas sensações. O segundo erro comum que muitos cometem ao acordar é ignorar a necessidade do corpo por água. A manhã irrompe na vida de cada um de forma diferente. Alguns correm para o fogão para preparar o café da manhã. Outros ligam a chaleira para aquecer a água para uma bebida revigorante. No entanto, a grande maioria das pessoas recorre automaticamente à sua xícara de café habitual, esquecendo-se completamente de um copo de água pura, que poderia ser o gole mais valioso do dia. Durante o descanso noturno, o organismo continua a trabalhar incansavelmente. O coração bombeia o sangue ritmicamente, os pulmões fornecem oxigênio e os rins desempenham a função de filtragem. Todos esses processos exigem uma quantidade suficiente de líquido. A cada expiração, cada gota de suor e cada movimento durante o sono, o corpo perde água. Ao acordar, a pessoa muitas vezes não percebe que já existe uma deficiência de hidratação interna. O mais insidioso é que a sensação de sede pode estar ausente, especialmente após os 70 anos, quando o corpo deixa de enviar sinais claros sobre a necessidade de água. A ausência de boca seca e o desejo evidente de beber criam uma falsa impressão de bem-estar. No entanto, na realidade, o sangue torna-se mais espesso, a pressão arterial pode aumentar e o sistema cardiovascular é forçado a trabalhar com uma carga maior. Frequentemente, ouve-se de conhecidos: "Eu simplesmente não tenho o hábito de beber pela manhã", ou "Eu não sinto vontade alguma". Mas as necessidades do organismo não dependem de preferências pessoais. Ele simplesmente precisa de água para funcionar normalmente. Se a pessoa não lhe dá apoio, o organismo continua a lutar em silêncio até que seus recursos se esgotem. A experiência pessoal mostra que começar o dia com um copo de água, mesmo alguns goles, traz mudanças notáveis. A clareza de pensamento surge, a lentidão matinal desaparece, uma sensação de leveza no corpo aparece e até mesmo a digestão começa a funcionar de forma mais eficaz. O segredo é transformar o consumo de água em uma parte integrante do ritual matinal, tornando-o tão habitual quanto escovar os dentes. Recomenda-se colocar um copo de água perto do telefone ou dos óculos à noite, para que, logo após acordar, o organismo seja lembrado da necessidade de repor o equilíbrio hídrico. Alguns adicionam limão ou um pouco de mel à água para dar sabor. Mas o principal é a água. Ela não apenas sacia a sede, mas também ativa o metabolismo, reduz a viscosidade do sangue e ajuda todos os sistemas internos a entrarem em funcionamento de forma suave e sem sobrecargas. É especialmente importante não se esquecer da água pela manhã, se estiver tomando algum medicamento. A água facilita a sua absorção, reduz a probabilidade de efeitos colaterais e diminui a carga sobre o estômago e o fígado. Isso não é apenas sabedoria popular, mas um fato cientificamente comprovado pela biologia. Ao começar o dia com um copo de água, a pessoa inicia uma cadeia de decisões corretas. Ela faz uma escolha em favor da saúde, da consciência e do cuidado consigo mesma, o que tem um impacto positivo em todos os aspectos da vida. A terceira ameaça, escondida no cotidiano, é o ritual matinal, que, como um sabotador, mina a saúde por dentro. O aroma do café fresco, companheiro inseparável do início do dia,
É percebido por muitos como um símbolo de despertar e antecipação de conquistas futuras. No entanto, por mais paradoxal que pareça, esse hábito pode se voltar contra a pessoa, especialmente na idade adulta, após os 70 anos. Após o despertar, o organismo encontra-se em um estado de vulnerabilidade aumentada, como uma bateria descarregada. O nível de glicose no sangue está criticamente baixo, as reservas de energia estão esgotadas e o estômago está vazio. E nesse momento, a pessoa despeja sobre si uma dose cavalar de líquido, supersaturado com ácido e substâncias estimulantes, esperando um aumento instantâneo de energia. É importante estar ciente de que o café não é apenas uma bebida aromática, mas uma composição química complexa que exerce um poderoso impacto sobre o organismo. Ele provoca uma produção ativa de ácido no estômago, e se este estiver vazio, o ácido começa a corroer as suas paredes, causando azia, irritação e, no futuro, gastrite. Em pessoas que já sofrem de doenças semelhantes, o consumo de café com o estômago vazio pode provocar uma exacerbação. Além disso, a cafeína causa um aumento repentino do nível de cortisol, o hormônio do estresse, que se manifesta não apenas em um aumento de energia, mas também em batimentos cardíacos acelerados, tremor e flutuações da pressão arterial. Tal impacto é especialmente perigoso para pessoas propensas a estados de ansiedade ou que têm doenças cardiovasculares. Então, como agir nessa situação? Será que é necessário abandonar completamente o consumo de café? De forma alguma, a solução é muito mais simples do que parece. É preciso apoiar o organismo, fornecer-lhe o suporte necessário. Recomenda-se consumir alimentos, mesmo que em pequena quantidade. Algumas nozes, metade de uma banana ou uma pequena fatia de pão podem ser uma ótima solução. Isso é suficiente para iniciar o processo de digestão e evitar o impacto negativo do ácido sobre o estômago vazio. O próprio autor confessa que antes costumava beber café com o estômago vazio, explicando isso como um hábito, automatismo e um ritual matinal peculiar. No entanto, com o tempo, ele começou a notar o aparecimento de irritabilidade, sensações desagradáveis no estômago e até mesmo uma leve sensação de ansiedade, surgindo sem motivos visíveis. A situação mudou quando ele ajustou sua rotina matinal, transferindo o consumo de café para depois de um lanche leve. Existe outro aspecto importante. Quando uma pessoa come antes de tomar café, o organismo reage à bebida de forma mais suave. A cafeína é absorvida gradualmente, sem picos repentinos. Isso contribui para maior estabilidade, calma e, o que é particularmente interessante, aumenta os benefícios da própria bebida. Mesmo aqueles que não estão acostumados a um café da manhã completo podem fazer pequenas mudanças em sua dieta. Não é necessário comer em abundância, basta se proteger. Isso não é um capricho, mas uma demonstração de cuidado com o sistema digestivo, o equilíbrio hormonal e o estado geral do organismo. Afinal, o café é uma fonte de prazer. Não o transforme em uma causa de estresse. É preciso torná-lo parte da harmonia matinal e não uma fonte de desconforto. Consuma café não com o estômago vazio, mas com uma sensação de apoio interno. Nesse caso, o aroma da bebida ficará mais rico e o dia será mais leve e agradável. O quarto fator de risco é negligenciar os sinais do corpo, o que é especialmente relevante com a idade, quando o despertar matinal se torna um momento de vulnerabilidade especial. Ao abrir os olhos, a pessoa sente mudanças, um leve estiramento nas costas, rigidez nos joelhos, como se fossem de madeira, e torcicolo. Não é uma dor aguda, mas sim uma sensação de aperto, que muitos ignoram erroneamente. O mecanismo desse fenômeno é bastante simples. Durante o sono, o corpo permanece em um estado relativamente imóvel, os músculos relaxam, a circulação sanguínea diminui e as articulações funcionam em modo econômico. A circulação do líquido que nutre as cartilagens também diminui. Este é um processo natural, mas movimentos bruscos logo após o despertar interrompem esse ritmo natural.
Algumas pessoas idosas, mal acordam, já começam a se movimentar ativamente. Vão para a cozinha, inclinam-se, agacham-se, pegam objetos do chão. É nesses momentos que muitas vezes surgem problemas, pois o corpo ainda não está preparado para o esforço. Isso pode ser comparado a tentar ligar um carro no frio sem aquecimento prévio. O motor pode até funcionar, mas com maior desgaste. Esses movimentos despreparados são especialmente perigosos para a coluna vertebral, os quadris e os joelhos. Nessas áreas, sujeitas a alterações relacionadas à idade, como compressão, secura e artrose, qualquer movimento brusco sem preparação prévia pode levar a microtraumas e, em última análise, a dor aguda, inflamação e perda de mobilidade. Nesse caso, não há necessidade de exercícios ginásticos complexos ou alongamento intenso, como o de atletas profissionais. Basta executar alguns movimentos elementares. Esses movimentos não exigem grande esforço, um tapete especial ou mesmo sair da cama. Dedos dos pés, região cervical, cintura escapular. Tudo isso pode ser alongado sem sair da posição horizontal. É como acender a luz gradualmente, e não um flash repentino e ofuscante. O autor, por exemplo, começa com as ações mais simples, movimentos rotacionais com os pés, depois alongamento dos dedos das mãos, pescoço e ombros. Só então ele assume uma posição sentada, mas mesmo nesse momento não se apressa em se levantar. Primeiro, ele faz rotações com os ombros, levanta os braços, alongando os músculos das costas. Isso não são apenas exercícios, é uma saudação ao corpo, que ele certamente sente. Um dos resultados mais notáveis é a estabilidade da marcha. Antes, o autor frequentemente sentia que as pernas não o obedeciam pela manhã. Agora, a situação mudou radicalmente. O cérebro e o sistema muscular funcionam em sincronia, e a pessoa sente que está realmente pronta para se mover, e não apenas se arrastando por inércia. Além disso, há um efeito colateral agradável: clareza de pensamento. Quando uma pessoa move o corpo conscientemente, ela desperta não apenas os músculos, mas também o sistema nervoso. Isso ativa a atenção, a concentração e até a memória, como se todos os processos internos estivessem em ordem. Essa abordagem proporciona não apenas estabilidade física, mas também harmonia interna. O dia não começa com o caos, mas com uma sensação de controle sobre si mesmo. E isso é especialmente importante na idade adulta, quando a pessoa já passou dos 40 ou mesmo dos 50 anos. Ele não pode mais se dar ao luxo de ter pressa, mas pode se dar ao luxo de viver de forma consciente e sensata. Em quinto lugar, o despertar traz não apenas rigidez física, mas também mental. Existe um detalhe sutil, mas extremamente importante, que escapa à atenção da maioria. Não causa dor aguda, não dificulta a respiração, não pulsa na cabeça, mas é a partir dele que começa a formação do bem-estar geral, a peculiaridade da marcha, o ritmo da respiração e até o humor. É a postura. É ela, como um maestro, que define o tom para todo o corpo, mesmo que a pessoa não perceba. Olhe para uma pessoa idosa. Ela acorda, levanta-se lentamente da cama, senta-se na beira e, involuntariamente, se curva. Os ombros se projetam para frente, a cabeça está baixa, as costas se curvam em um arco. Parece uma manifestação comum e natural do envelhecimento. Mas, na realidade, é nesse momento que se inicia toda uma cadeia de mudanças em que poucos pensam. Quando uma pessoa se senta curvada, sua caixa torácica fica comprimida. Isso, inevitavelmente, leva a uma diminuição do volume de ar inalado e, portanto, a uma redução da quantidade de oxigênio que entra no corpo. O cérebro, que precisa desesperadamente de oxigênio, começa a funcionar de forma menos eficaz. Surge uma sensação de lentidão, torpor, peso, e isso não são companheiros inevitáveis da idade, mas uma consequência direta da posição comprimida do corpo, que não consegue respirar livremente. Mas o problema não se limita apenas aos pulmões.
A má postura também tem um impacto negativo no sistema digestivo. Os órgãos internos, privados de espaço suficiente, são literalmente comprimidos. O estômago digere os alimentos mais lentamente, o intestino funciona lentamente, causando inchaço, espasmos e constipação. E tudo isso é resultado de uma postura inadequada em que a pessoa passou apenas alguns minutos. A comunidade científica há muito chegou a uma opinião unânime. A postura ereta tem um impacto direto no estado psicoemocional de uma pessoa. Simplesmente endireitar as costas pode causar uma sensação de confiança, calma e um aumento de energia, o que se explica pela estreita relação entre o estado físico e a psique. A postura do corpo molda a maneira de pensar e vice-versa. É interessante notar que adotar uma postura ereta, com o queixo erguido e o olhar para frente, pode causar uma transformação interna, eliminando a sensação de velhice e restaurando uma sensação de força e vigor. Este efeito não se deve apenas à autossugestão psicológica, mas também a processos biológicos muito reais. Expandir a caixa torácica promove uma respiração mais profunda e melhora o suprimento de sangue para o cérebro, o que tem um efeito positivo no bem-estar geral. Infelizmente, muitas pessoas com o tempo se acostumam a se curvar, o que se torna parte integrante de sua aparência. No entanto, ao perceber como uma pessoa curvada se parece de lado, surge um desejo natural de se endireitar, não apenas pelo efeito estético, mas também pela sensação de estabilidade confiante. Mas como mudar a situação se o corpo perdeu a flexibilidade, as costas estão tensas e os músculos enfraquecidos? A transformação começa pela manhã, ainda na cama. Antes de se levantar, é recomendável fazer alongamentos, imaginando como o topo da cabeça se estende até o teto, como se o corpo fosse uma corda esticada do cóccix à nuca. Esta simples técnica cria a mentalidade certa para o dia todo. Ao sentar, é necessário colocar ambos os pés no chão, sentindo um apoio firme. Os ombros devem ser endireitados com um movimento suave para trás e o queixo deve ser mantido paralelo ao chão. Uma respiração profunda completa este curto complexo, que leva apenas cerca de 20 segundos. No entanto, é nesses momentos que uma pessoa envia um sinal ao seu corpo de prontidão para um novo dia, enfatizando sua força e energia. Você deve se levantar lenta e suavemente, imaginando como um fio invisível o puxa para cima. O abdômen está ligeiramente tenso, as costas retas. Assim, levantar-se da cama se transforma em um ato de alinhamento de todo o dia, pois o primeiro movimento dá impulso para as ações subsequentes. No início, pode ser incomum e até estranho sentar-se reto e olhar para frente, mas com o tempo isso se tornará um ritual matinal, um apoio confiável, restaurando a força perdida. É importante ressaltar que não se trata de buscar a juventude, mas de preservar a dignidade. A postura, a resistência e o estado interno de uma pessoa estão inextricavelmente ligados. Começando cada manhã endireitando o corpo, uma pessoa involuntariamente endireita seu humor, criando uma base para um dia positivo e produtivo. É assim que começa um bom dia de verdade. O sexto aspecto importante, muitas vezes negligenciado na rotina matinal, é o cuidado com os pés, cuja negligência pode levar à perda de equilíbrio. Em nossas vidas, existem hábitos que se tornaram tão automáticos como, por exemplo, uma xícara de café matinal ou escovar os dentes. Mas existem outras ações menos perceptíveis, mas não menos importantes, que não realizamos, e sua ausência pode afetar significativamente nosso bem-estar e qualidade de vida. Vamos fazer uma pergunta simples. Quanto tempo você dedica aos seus pés todas as manhãs, não apenas para chegar à cozinha, mas com total consciência e atenção? Você sente seus pés, pernas, joelhos, dedos dos pés? Na maioria dos casos, a resposta será negativa. Nós simplesmente nos levantamos e caminhamos, supondo que o corpo ligará sozinho.
No entanto, com a idade, especialmente após os 70 anos, esta função automática já não funciona tão eficazmente como antes. Os pés são o nosso apoio, a base do nosso corpo. São eles que nos proporcionam estabilidade, uma sensação de controle sobre os movimentos e a capacidade de manter o equilíbrio. Com o tempo, os músculos das pernas enfraquecem, os receptores nas solas dos pés tornam-se menos sensíveis e o cérebro começa a processar mais lentamente os sinais sobre a posição do corpo no espaço. Essas mudanças ocorrem gradualmente e muitas vezes passam despercebidas até que ocorra uma queda. Em situações como essas, frequentemente ouvimos frases como "eu apenas tropecei" ou "a perna falhou". No entanto, isso não é um acaso, mas o resultado de um déficit acumulado de atenção às próprias pernas. Nossas pernas são como os pneus de um carro. Se não forem devidamente cuidadas, não estourarão repentinamente, mas perderão pressão gradualmente, o que levará à deterioração da dirigibilidade e da estabilidade. Após acordar, é comum sentir como se as pernas tivessem vida própria, tornando-se desobedientes e bambas. Não são sensações de dor ou fraqueza, mas sim um sinal abafado de uma interrupção na clareza da interação entre a mente e o corpo, exigindo restauração. Não se trata de intervenção medicamentosa ou massagem, mas de movimento consciente. Dedicando apenas alguns minutos a cada manhã, é possível devolver às pernas a sensação perdida de controle. Ainda na cama, recomenda-se realizar movimentos circulares com os pés, levantar e fechar os dedos, e levantar os calcanhares da superfície. Isso não é apenas ginástica, mas um diálogo com o corpo, que responde ao cuidado. Após sair da cama, não comece a se mover imediatamente. É necessário fixar a posição dos pés no chão, dobrando ligeiramente os joelhos, para sentir a distribuição do peso do corpo. Fechar os olhos brevemente permite que o cérebro se concentre melhor em manter o equilíbrio. Esse treinamento de equilíbrio discreto traz resultados surpreendentes. A prática matinal elimina a instabilidade, torna a marcha confiante, devolvendo a sensação de solo firme sob os pés. É como recuperar um suporte que estava escapando. Acima de tudo, é necessário enfatizar a prevenção de consequências negativas. De acordo com dados estatísticos, em pessoas com mais de 70 anos, a principal causa de fraturas são quedas e, paradoxalmente, isso ocorre com mais frequência no ambiente familiar, onde, aparentemente, tudo deveria ser o mais seguro possível. Se começar o dia com uma sensação consciente de estabilidade, concentrando-se nas pernas e na sensação de apoio, isso estabelece um tom completamente diferente para todo o dia. A marcha torna-se mais confiante, os movimentos mais calmos, a ansiedade interna diminui e, com ela, o risco de situações desfavoráveis. Infelizmente, no mundo moderno, poucos nos ensinam a ouvir nossas pernas e verificar o equilíbrio pela manhã. No entanto, isso tem muito mais importância do que parece à primeira vista, pois é disso que depende a manutenção de uma marcha confiante nos próximos anos. Pode-se começar com o simples. Ao acordar pela manhã, preste atenção aos seus pés e sinta onde eles estão. Não é um detalhe insignificante, mas um alicerce, cujo fortalecimento leva ao fortalecimento geral do organismo. O sétimo aspecto importante é a influência da escuridão no organismo após o despertar. Imagine a cena. Você acorda na penumbra, cercado por cinza e opacidade. As cortinas estão bem fechadas, não permitindo a entrada de um raio de luz. Você se levanta lentamente da cama e, possivelmente, acende uma lâmpada, mas apenas ao chegar à cozinha. Ao fazer isso, você nem percebe que seu cérebro ainda está em estado de repouso noturno. A luz da manhã não é apenas uma condição confortável, é um sinal poderoso para o organismo, uma espécie de botão ligar que inicia o trabalho de todos os sistemas, cérebro, hormônios e influencia o humor. Sem iluminação suficiente, esse botão não é ativado ou é acionado com um atraso significativo, o que afeta negativamente
todo o dia seguinte. Em idosos, o relógio biológico funciona de forma diferente e é mais difícil para eles se reajustarem. Se a manhã começa no escuro, isso pode perturbar completamente seu ritmo interno, levando à fadiga crônica, sonolência matinal, aumento da ansiedade, problemas de sono à noite e letargia geral durante o dia. Muitos se perguntam por que, apesar do cansaço, dormem mal à noite e sentem sonolência durante o dia. Muitas vezes, a resposta está na falta de luz matinal. Afinal, são os raios solares que atingem a retina pela manhã que estimulam a produção de serotonina, que posteriormente, à noite, se transforma em melatonina, o hormônio responsável pela qualidade do sono. Assim, a ausência de luz pela manhã afeta diretamente a qualidade do descanso noturno. É uma interconexão simples, mas traiçoeira, e começa com o hábito aparentemente inofensivo de permanecer na penumbra, sem abrir as cortinas e evitando a luz solar. À primeira vista, isso pode parecer um detalhe insignificante, mas é de tais detalhes que a saúde é feita. As observações mostram que uma simples ação, abrir as cortinas logo após acordar, pode transformar o estado matinal de uma pessoa. É importante deixar a luz entrar no ambiente nos primeiros minutos após acordar, mesmo sem sair da cama. Essa luz, seja um raio de sol brilhante ou uma luz difusa através das nuvens, age como um sinal para o organismo, despertando-o. Mesmo que pareça que não há luz suficiente em casa, qualquer luz que venha de fora tem um efeito benéfico. O principal é não evitar a luz da manhã. É interessante notar que a luz da manhã tem um impacto significativo no estado mental. Estudos confirmam que ela ajuda a reduzir os níveis de ansiedade e os sintomas da depressão, proporcionando clareza de pensamento e estabilidade emocional. Vale a pena considerar quantos anos uma pessoa pode passar em um estado de despertar adiado, privando-se da oportunidade de receber a dose matinal de luz. Anos cheios de pensamentos nebulosos, falta de energia e privação de sono podem estar ligados ao simples hábito de não abrir as cortinas a tempo. A solução para este problema é surpreendentemente simples. É necessário incluir a abertura das cortinas no ritual matinal. Primeiro, a luz, depois, uma respiração profunda, e só então levantar da cama. Se possível, pode-se sair para a varanda por alguns minutos para despertar completamente e preparar-se para um novo dia. A luz não é apenas um pano de fundo, é uma nutrição vital para o cérebro, tão necessária quanto água, movimento e postura correta. Não espere que o corpo perceba sozinho que a manhã chegou. É necessário dar-lhe esse sinal, e então o dia se abrirá em uma luz clara, calma e revigorante. Cada manhã é um novo ponto de partida. Pode-se acordar e repetir maquinalmente as ações habituais, ou pode-se parar por um momento, ouvir a si mesmo e dar um passo consciente que mudará não só amanhã, mas também todo o dia, e com ele, a vida. Maturidade não é um tempo de impotência, mas um tempo de força de escolha. Com a idade vem a compreensão do valor da precisão, de soluções simples e eficazes que permitem evitar a agitação, a pressa e os esforços inúteis. São essas soluções que podem transformar a vida. No vídeo apresentado, o autor compartilha reflexões sobre como viver o tempo de forma eficaz, sem sucumbir ao seu efeito destrutivo, mas encontrando harmonia e apoio dentro de si. Ele enfatiza que é impossível parar o curso implacável do tempo, mas está em nosso poder aprender a mover-nos no tempo de forma consciente, ouvindo as necessidades do nosso corpo e cuidando dele. Em vez de buscar uma juventude ilusória, o autor propõe concentrar-se em fortalecer a saúde e alcançar a sabedoria na idade adulta. Os hábitos que ele menciona não são regras rígidas, mas sim um lembrete suave de que o corpo é nosso fiel aliado. Prestando atenção e cuidando dele desde amanhã, recebemos em troca confiança, estabilidade e clareza de pensamento.
O autor observa que, se o espectador assistiu ao vídeo até o final, já deu um passo importante no caminho do autocuidado. Ele incentiva a partilhar esta informação com os entes queridos, pois há ainda muitas soluções simples que podem restaurar a energia vital. A idade não importa, e mesmo que você já não tenha 20 anos, agora é especialmente importante pensar no seu bem-estar e começar a agir.